Fala, galera! Olha nós aqui de novo agora para responder a prova da EMESCAN 2019/1 e bora lá, né? Responder. Vamos ver aqui. Em 1996, um time de astrônomos publicou um artigo na revista Science anunciando a descoberta de uma evidência de atividade biológica fossilizada no meteoro ALH 84001. Esse meteorito foi encontrado na Antártida e é, na verdade, um pedaço arrancado de Marte. Alguns impactos em Marte devem ter sido tão violentos que ejetaram pedaços de rocha da superfície e as colocaram no espaço. Alguns pedaços da rocha foram atraídos aqui para a Terra e caíram aqui. Essa descoberta reforça uma hipótese sobre a origem da vida na Terra. A hipótese reforçada por essa descoberta é, galera, existem 3 teorias de surgimento da vida na Terra. Uma não é aceita no meio científico, que é o criacionismo, que foi Deus que criou tudo e todas as coisas. Aí você tem a panspermia. A panspermia é a que a vida veio do meteoro. Não. A vida veio do espaço associado a um meteoro. Ou não necessariamente a vida, mas compostos que chegaram aqui na Terra e, ao fazer o processo de evolução, de evolução química, conseguiram se ajustar. Então, isso é após a panspermia, é o que o texto diz, basicamente. A biogênese diz que um ser vivo pode se originar de um ser não vivo, mas isso não quer dizer que a vida surgiu de uma coisa não inanimada. Existem 2 coisas, biogênese e abiogênese. A biogênese diz que a vida surge de uma vida pré-existente. A abiogênese diz que a vida pode ter surgido de qualquer coisa que não é viva. Endossimbiótica é a teoria proposta por Lynn Margulis, que diz que mitocôndrio e cloroplasto, na verdade, eram procariontes primitivos que foram englobadas por uma célula eucarionte em formação. Então, englobadas por célula eucariótica em formação. Teoria de Gaia é a teoria que diz, gente, é muito complexa, blá, 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 tem várias coisas, mas a teoria de Gaia basicamente diz que a Terra que o planeta Terra é um espécime, ou seja, um exemplar de uma única espécie, que é o que a gente está. E cada pessoa que está aqui compõe o interior desse ser vivo. Então, tudo que você faz no planeta, você vai estar matando um único exemplar de uma espécie que existe, tá? É bem tipo rare. Após a formação do zigoto pela fecundação, este sofre sucessivas divisões mitóticas, formando uma massa celular com células homogêneas e compactadas, chamada mórula. Então, tem a fecundação, começa a divisão celular e você tem a mórula. Se essa massa celular se segmentar em 2 ou mais embriões, tem-se vários embriões com a mesma origem genotípica. Sabe como que é o nome disso? Gêmeos. Gêmeos, que a gente chama de gêmeos idênticos. Por que gêmeos idênticos? Porque eles vão ter o mesmo conjunto gênico, porque eles são resultados da fecundação do mesmo óvulo com o mesmo espermatozoide, então tem a mesma características genéticas. Então, são advindas desse processo, exceto surgimento de gêmeos idênticos, sim. Produção de clones, sim. Gêmeo é clonagem natural, tá, galera? Clonagem natural é gêmeos. Então, toda vez que você falar de clone, também. Desenvolvimento embrionário de tatu, é isso aqui, né? Não, deixa eu ver. Nascimento de um casal de gêmeos, tá? O desenvolvimento embrionário do tatu pode acontecer desse jeito também. Agora, um casal de gêmeos, homem e mulher, só pode ter vindo de 2 fecundações. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui para você. Casal de gêmeos pressupõe 2 fecundações. Um óvulo, 2 fecundações. Primeira fecundação, X e X e X e Y. Então, um conjunto com X e X, óvulo espermatozoide X, e depois um conjunto X e Y, óvulo X, espermatozoide Y. E aí, se você tem 2 fecundações, já não é mais clone. Desenvolvimento embrionário, produção de clone, então já coloquei, né, que gêmeos é clonagem natural,
desenvolvimento embrionário de tatu, porque quando você tem várias produções de filhote, gente, e aí vai ser uma clonagem, né? Então, você tem a fecundação do óvulo com espermatozoide e aí você vai ter um desenvolvimento embrionário. Se é mamífero, é igual. Tatu é o único mamífero que surgiu na América do Sul, né? Exclusivamente da América do Sul. Vamos lá. 13. Um casal... 13 não, né? 3. Um casal tem 12 filhos entre biológicos e adotivos, sendo que os dois adotivos possuem tipo sanguíneo O. Então, se eles são tipo sanguíneo O, eles são izinho, só que eles são adotivos, não tem nada a ver com o grupo sanguíneo do casal. Entre os dois filhos biológicos, dois possuem o grupo sanguíneo IB, então, IB, desculpa, IB em traço, você não sabe outro, pode ser IB e B, ou IBzinho. 3, sangue do tipo A, então é IA traço, sangue do tipo A, IA traço, que também pode ser IA ou IAzinho, e 5 do tipo AB, então é IA e IB. Então, vamos lá, IA e B. Isso aqui são os filhos desse casal aqui, né? Então, vamos ver aqui. Assinale a alternativa que representa o provável genótipo dos pais. O provável genótipo dos pais. Gente, os filhos adotivos você ignora, né? Não tem nem por que falar dos filhos adotivos. Para eles terem filho IA e B, a mãe e o pai, eles têm que ser... Um tem que ter o IA e o outro tem que ter o IB. Só que não o pai pode ser IB e B, ou IB, IA, IA, ou IBzinho, IAzinho. E a mãe é a mesma coisa, vamos procurar aqui. Pai, IA e B, mãe, IA e B. Pode ser. Pai, izinho, não. Não tem como você formar um filho IA e B se você é izinho. Qualquer um que tem izinho não pode, então só nos restos letra A. Não tem como. De novo, os que são izinhos são os adotivos. Adotivos é isso que a gente não tem nada a ver na determinação sanguínea, né? Porque é de outro casal. Você vai olhar os filhos do casal mesmo. E aí, se você é izinho, não tem como você ter um filho IA e B, porque o IA veio de um e o IB veio do outro. Então, só nos resta, né, a alternativa A, porque todas as outras têm izinho, tá vendo? Então, não tem como. O combate à dengue é focado na erradicação dos criadouros domésticos dos vetores, que podem ser compartilhados com vetores de outras doenças. A erradicação dos criatórios será efetiva também no combate às seguintes patologias, exceto. Se você eliminar os mosquitos, você também combate leishmaniose? Sim, porque é transmitida pelo lutisomia ou flebotomus, tá? Lutisomia ou flebotomus. Febre amarela, transmitida também pelo Aedes. Transmitida pelo Aedes. Zika também, transmitida pelo Aedes. Só nos resta a esquistossomose. Esquistossomose, ela é uma doença de infecção ativa, ou seja, o agente causador, ele vai atrás do seu corpo para poder te infectar, infecção ativa, e o hospedeiro não tem vetor, né? Então, é o agente etiológico que sai correndo atrás de você, não, né? Parece que você está andando e ele está correndo. Não. Ele que nada tem o seu corpo e penetra a larva cercária, mas a esquistossomose é infecção ativa, e o hospedeiro é um hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário é o caramujo do gênero Bionfalaria, da espécie Bionfalaria glabrata, da família dos planorbídeos, tá bom? Zika vírus também é transmitida por um inseto, então transmitido também pelo Aedes. Esse Aedes, meu filho, transmite um monte de doença, tá? Lembrando que a febre amarela também pode ser transmitida pelo hemagogos, tá? Que é um silvestre. Mas, enfim, 4, letra C. Bora para frente. O Código Florestal Brasileiro determina que os corpos d'água devem ter uma área de proteção vegetal que varia de 15 a 500 metros. Assinale a alternativa que não apresenta um processo de conservação em que essa área desempenha papel direto. Diminuição das ilhas de calor em grandes centros urbanos, tá? Ilha de calor, gente, não está relacionado com uma vegetação. Ilha de calor está relacionado com muito prédio, né?
com muitas estruturas que conservam o calor por muito tempo pela manhã. Então, por exemplo, de manhã você tem muito prédio, tem muita construção, tem cimento. Quando você coloca muito calor nessas coisas, eles vão ficando super aquecidos e eles vão retendo esse calor neles. Chega à noite que não tem mais o que deixar eles aquecidos, eles vão começar a liberar esse calor, e vai formando lugares super quentes, mesmo quando está de noite. Redução dos processos de assoreamento dos lagos dos rios. O assoreamento, ele é combatido pela mata ciliar. O nome da mata é mata ciliar porque combatido pela mata ciliar. O nome é denominado mata ciliar por quê? Porque ela funciona como cílio, não tem? Você sua, aí o suor para aqui e aí não entra no seu olho. A mata ciliar é desse jeito, ela funciona como uma barreira e impede, por exemplo, os grãos de cair no fundo do rio, enfim. Preservação da biodiversidade da fauna e da flora. Claro, porque se você preserva o rio, você vai preservar. Preservação do rio é igual preservação das espécies que tem no rio, né, gente? Então, preservação da biota que tem lá dentro. Manutenção dos corredores ecológicos. Pô, se você mantém a mata, você mantém o que a gente chama de corredor ecológico, você tem uma mata aqui, e aí você tem um corredor que comunica uma mata com a outra, para não quebrar o fluxo gênico. Então, também é importante, tá bom? As divisões celulares estão associadas com os processos reprodutivos dos seres vivos, seja mitose em processos assexuados ou meiose em processos sexuados. Considerando a mitose, são tipos de propagação que têm como base essa divisão celular, exceto divisão do zigoto em fungos. Gente, lembra que para formar o zigoto em fungo, você forma o zigoto 2N, só que o zigoto ele é 2N e o fungo adulto é N. Então, acontece uma meiose no zigoto do fungo, que a gente chama de meiose zigótica. E a meiose zigótica acaba, então, fazendo com que em fungo a divisão do zigoto seja por meiose e não por mitose. Então, já é essa. A pomixin, dente de leão, é a formação da semente sem a fecundação, isso é por mitose. Brotamento em roseira, brotamento é um tipo de reprodução assexuada, onde acontece brotamento, tipo de reprodução assexuada, onde você tem o desenvolvimento do embrião, não, né? De um novo indivíduo, sem que ocorra a fecundação. Isso daqui também é o que a gente chama de estaquia. A estaquia, ela é quando você pega um pedaço da estaca e você coloca a gente chama de cavaleiro e cavalo, né? Então, você utiliza alguma coisa que ainda está fixado no solo. Vamos para frente. O rompimento da barragem de Fundão em Mariana provocou um dano ambiental de consequências catastróficas em toda a bacia do Rio Doce, chegando até as regiões costeiras do Espírito Santo. É consequência imediata, direta e comprovada desse acidente, elevação de casos de dengue e chikungunya. Ninguém falou disso, ninguém sabe. Aumento dos custos de fornecimento de água tratada. Gente, pelo amor de Deus, agora uma das principais bacias estavam com problema de abastecimento que estava contaminado, e aí as outras tiveram, além do tratamento normal que você demorava para poder limpar a água, agora tem mais porque tem resíduo. Então, é essa daí. Elevação da temperatura, isso não é comprovado. Aumento do índice de desmatamento, isso também não tem nada a ver, né? 8. Questão nada a ver. Vamos para frente. 8. Observe o gráfico a seguir, referente ao índice de gravidez juvenil no Brasil entre 1980 e 2018. Aí tá aqui, né? Você tinha 1980 um índice alto, aí chegou 95, aumentou demais, anos 2000 era altíssimo, depois foi caindo, agora é bem baixo, né? Então, número de nascimentos de gestantes adolescentes chegou ao pico de 83, 84, agora está menos do que 70, então caiu bastante, né? Consideravelmente. São prováveis fatores que explicam a curva do período compreendido, exceto
provável aumento da escolaridade dos adolescentes. Então, a gente diz o seguinte, que com o governo acesso à educação, né, em algum determinada, né, nessa determinada época, 1990 até agora, o acesso à educação permitiu com que as jovens elas conseguissem ter consciência melhor. Então, a escolaridade permite uma conscientização maior de como se engravida e como se evita a gravidez. Adoção de programas de cirurgia contraceptivas, isso daqui não, gente, porque jovens assim não fazem esse tipo de intervenção. A gente fala que as cirurgias contraceptivas é permitida para mulheres acima dos 25 anos e com 3 filhos. Então, nós estamos falando de gravidez na adolescência. Implantação de programas de distribuição de métodos contraceptivos, então, quanto mais anticoncepcional, melhor. Aumento da faixa etária para casamentos e relações matrimoniais. Gente, minha avó casou com 16, né? 16 não, 15, forjou o documento para casar. Meu avô tinha 27, agora não é assim que funciona. Vamos para frente, 9. Observe a tabela do código genético, de novo, a MSK adora isso. Dada a sequência de metionina, fenilalanina, tirosina, cisteína, aspartico, a sequência de DNA que levou sua síntese, o que a gente tem que ver? Aqui, querendo ou não, vai ser tentativa e erro. E aí é uma porcaria. Primeiro você vai ter que contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Tem 2 com 5 e 2 com 6. Você pode ter 6 se você tiver uma sequência de finalização que a gente chama de UAA, UAG e UGA. E isso daqui, para saber qual que é, você vai ter que fazer o que a gente chama de processo de transcrição, transformar isso no RNA mensageiro. Porque na tabela do código genético, a gente olha o RNA mensageiro. Então, onde tem T, você coloca A. Onde tem A, você coloca U. Onde tem C, você coloca G. A, o G. Depois, tá vendo que as duas sequências, a sequência A e B é igual, só uma não tem o código de finalização. A C e D também é igual, não tem o código de finalização. Então, vou fazer a A e a C e a gente vai desvendar o mistério aqui. U, A, U, G, C, G, U, A, o amor, amor, então tem o código de finalização. Aqui, ó, você só não tem o código de finalização. Vamos procurar. A, o G é metionina, primeira letra A, segunda letra U, terceira letra G, metionina, tá certo. U é fenilalanina, primeira letra U, segunda letra U, terceira letra U, fenilalanina, tá certo. U é tirosina, então, primeira letra U, segunda letra A, tirosina também. UGC, U, primeira letra, GC, cisteína, tá certo. Então, olha só, tá tudo certo. E tem o códon de parada aqui. Então, provavelmente vai ser a letra A. Por quê? O que está diferenciando um do outro? Quando você está falando aqui, ó, a letra C, a gente vai transcrever aqui para vocês verem por que eu estou dizendo isso. ATT fica UAA. UAA já é códon de parada, tá? E não é a metionina. A metionina é A ou G. Então, já vai estar esquisito. O resto vai ser tudo igual, né? Pelo que eu estou vendo, vai ser tudo igual. Então, você teria que ver basicamente nessa questão, nem precisava fazer o que eu fiz. Para você fazer essa questão, era só fazer o códon de início para ver se era metionina, e aí, sendo metionina, você seleciona a resposta correta, que no caso aqui é a letra A, tá bom? Por quê, gente? Porque tem que ter o códon de parada, tem que ter o AA, o AG ou o GA. Se na alternativa não tivesse nenhuma alternativa com o códon de parada, aí você ignoraria, mas como tem, nós temos que colocá-lo na contagem. Vamos para frente. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se em outras regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores, acúmulo de células cancerosas ou neoplasias malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente uma massa localizada de células que se multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, raramente constituindo um risco de vida. Eles falam que câncer benigno é aquele que fica restrito ao tecido que teve origem.
E o câncer maligno é aquele que começa a invadir outros tecidos. Os diferentes tipos de câncer correspondem a vários tipos de células do corpo. Por exemplo, existem diversos tipos de câncer de pele porque a pele é formada por mais de um tipo de célula. Se o câncer tem início em tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, ele é denominado carcinoma. Carcinoma é câncer que tem origem da ectoderme ou endoderme. Se começa em tecidos conjuntivos como osso, músculo ou cartilagem, é chamado de sarcoma. Os sarcomas são cânceres que têm origem no dos tecidos que têm como origem folheto embrionário mesoderme. Aí eu gravei assim, sarcoma, me lembra sarcômero, que é músculo. Músculo é a origem mesodérmica. Então, sarcoma é câncer de origem mesodérmica. Outras características que diferenciam os tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, é o que a gente chama de metástase, quando o câncer ele se espalhou. Vamos lá. Considerando as afirmações desse texto, são diferenças entre tumores benignos e malignos, exceto, tá? O que é igual de tumor benigno e maligno? A origem quanto ao tecido, o epitélio, ao tecido ativo. Isso é a diferença entre tumor benigno e maligno? Não, isso é a classificação de todos os tumores, tá? A perda da morfologia celular, principalmente maligno, eles falam que o tumor benigno, quer ver aqui, ó, se assemelha. Deixa eu ver aqui. O tumor benigno, simplesmente uma massa localizada que se multiplica vagarosamente, e o tumor benigno, ele se assemelha ao seu tecido original. Então, ele fala no texto que tem o tecido, o benigno, deixa eu colocar aqui, benigno, se assemelha ao seu tecido original. Isso ele fala lá no texto. Outra coisa, está falando assim, o grau de periculosidade, uma vez que entre malignos e benignos varia quanto ao risco de vida. Sim, o benigno quase não traz problemas para a saúde. Não traz problemas. O que traz mais problema é o maligno. A multiplicação celular, umas vezes que em câncer benigno, é bem mais vagarosa. Isso daqui também o texto fala, que a multiplicação do câncer maligno é muito maior do que do benigno. Nos cânceres malignos, a perda da morfologia, por que a célula ela muda o formato dela? Porque a taxa de meiose é acelerada, gente, a mutação é células que fazem mitose. Então, geralmente, o câncer ocorre, câncer de pele, câncer de esôfago, câncer de olho, isso geralmente, o câncer ocorre geralmente em células que são somáticas, ou seja, não são germinativas. Células somáticas passam por processo de multiplicação por mitose, não meiose. Se elas tornarem-se indiferenciadas, pois com ciclo celular curto, o metabolismo celular é afetado. Se elas se indiferenciam e elas ficam loucas e saem se dividindo. Se elas alternam a divisão entre mitose e meiose, alternando o número cromossômico, gente, isso não existe, não tem nem como eu explicar isso. Células cancerosas entram em apoptose celular, liberando enzimas líticas que danificam o tecido. Não, porque as células, se fizesse isso, o câncer, ele se destruiria, né? Então, aconteceria a lise celular. Então, ele não faz isso, ele simplesmente perde morfologia, porque perde... não consegue manter as características, já que o processo ele é totalmente rápido, enfim. 12, vamos lá. Atualmente, a taxa de cura do câncer tem aumentado, bem como o número de indivíduos curados. Ainda que levem uma vida normal, esses indivíduos necessitam de acompanhamento médico constante e apresentam restrições contra a proibição de doar sangue e órgãos. Esse acompanhamento constante e a restrição à doação estão ligados principalmente à seguinte característica da doença. Atualmente, a taxa de cura do câncer tem aumentado, bem como o número de indivíduos curados. Ainda que leve uma vida normal, esses indivíduos necessitam de acompanhamento médico constante e apresentam restrições como a proibição de doar sangues e órgãos. Esse acompanhamento constante e a restrição à doação estão principalmente ligados porque qual a característica da doença que faz com que você tenha que ter restrição para doação de órgãos e acompanhamento constante. Aí está escrito assim, as células do indivíduo ainda apresentarem mutações que podem ser transmitidas aos receptores.
Não necessariamente, né? Porque não tem muito a ver. Não, o câncer é formado por mutação, só que o indivíduo pode sofrer uma nova mutação. Teoricamente, quando você cura o câncer, você tirou aquelas células mutadas, a maioria delas, pelo menos. As proteínas cancerígenas permanecerem circulando no plasma do indivíduo ao longo dos anos e podem ser transplantadas. Não são proteínas cancerígenas. O que é câncer? Câncer não é proteína. Não é proteína. Câncer é célula, gente. Câncer é célula modificada. Possibilidade de as células malignas estarem dormentes no doador devido à capacidade de metastização dos cânceres malignos. É isso aí. Os cânceres malignos, as células, eles conseguem pegar caminhos e procurar outros órgãos em que eles vão ficar inseridos. E aí, às vezes, essas células vão estar dormentes, vão estar paralisadas, sem atividade metabólica. Parece que a pessoa está curada do câncer, mas dali a pouco, quando você olhar, ela já está de novo com câncer. Então, tem que fazer acompanhamento constante para ver se não ficou nenhuma célula cancerosa. E tem que fazer acompanhamento constante. E você tem que tomar cuidado para você não doar, porque você pode doar pedaços de órgão com células cancerosas. Então, os tecidos doadores poderem provocar resposta imunológica causando rejeição ao transplante. Isso já acontece de forma natural, não tem nada a ver com câncer. Então, a rejeição do transplante é um processo natural. Tanto é que para você fazer transplante é um processo natural. Tanto é que para você fazer um transplante, você tem que fazer um processo primeiro de imunossupressão para depois transportar o órgão, tá? 3, observe a figura a seguir, de identificação de pessoas. Então, você tem uma criança que tem esses marcadores moleculares. Gente, quando você está falando de criança e da identificação, a banda dela do material genético tem que ter na mãe e a que não tem na mãe tem que ter no pai, tá? Então, por exemplo, essa primeira banda da criança está na mãe, a segunda banda da criança está na mãe. A terceira banda da criança não está na mãe, mas tem que estar no pai, tá? Então, provavelmente o pai, o possível pai é o suspeito 1, mas vamos conferir. Essa banda aqui tem na mãe, no possível pai 1, no possível pai 2. Essa banda tem na mãe, essa banda tem no possível pai 1. Essa banda tem na mãe e no pai 1. Essa banda aqui tem no pai 1. Então, quem é o que é o responsável por aquela criança, né? Responsável por aquela criança, vamos ver. O suposto pai 1 e o suposto pai 2 são irmãos completos. Eles são irmãos? São, porque eles têm bandas correspondentes, mas completos? Não tem como afirmar. Esse esquema auxilia na solução de um caso de troca de bebê em maternidade. Troca de bebê em maternidade está relacionado com a mãe e com o pai, né? Na verdade, você só vai descobrir quem é o pai e não vai ajudar muito a situação. Um alelo que seja comum a todos os indivíduos definirá quem é o pai? Não. Um alelo, na verdade, comum a todos os indivíduos, por exemplo, esse aqui de baixo, ó, que tem todo mundo, vai deixar dúvidas, né? Então, como se baseia na correspondência de material genético, se todos tiverem o alelo, não exclui a paternidade. Não exclui a paternidade. Esse esquema representa um perfil eletroforético dos indivíduos apresentados. Sim, né? A eletroforese é quando você coloca o seu material genético para correr em uma banda de gel de agarose, e essa banda de gel de agarose vai separar o material genético de acordo com o tamanho. O DNA que é mais gordinho, ele vai correr mais devagar, e o DNA que é mais magrelinho, ele vai correr mais rápido. E aí vai separar. Cada indivíduo, por ter aquela sequência em tandem que identifica o indivíduo, ele não vai ter um material genético idêntico ao outro, a não ser que for irmão gêmeo idêntico. Linfonodos são estruturas associadas ao processo hematopoético. Hematopoético, produção de novas células ou de estruturas. Hematopoético tem a linhagem branca, que é a linhagem mieloide, tem a linhagem mieloide, e a linhagem linfóide. Ou são estruturas produzidas nesses órgãos. Células vermelhas são produzidas pela linhagem mieloide. Então, aqui, ó, produzidas pela linhagem mieloide. Os leucócitos, eles são produzidos também, mas não são produzidos no linfonodo, eles são produzidos no tecido hematopoético da medula óssea. Então, os leucócitos não é no linfonodo, é na medula óssea. Produzidos na medula óssea.
Linfa, a linfa é uma das estruturas que é feita por tecido hematopoético, então também é feita por tecido hematopoético, tanto a linfa quanto os órgãos linfáticos, pelos tecidos hematopoéticos, e as plaquetas também são produzidas pela linhagem mieloide, então aqui também entra a plaqueta, tá bom? Vamos para frente. Observe a seguir o gráfico de taxa de oxigênio eixo Y, em um viveiro de peixes ao longo do dia, eixo X, com diferentes taxas de biomassa de fitoplâncton. Então, o oxigênio é o Y, em um viveiro de peixes ao longo do dia. Então, o dia aqui é X. Considere a matéria e a energia do ambiente aquático e, com base nos dados apresentados nesse gráfico, presume-se que uma alteração da densidade de peixe nesse viveiro não afetará o comportamento das curvas de taxa de oxigênio. Poxa, está falando aqui, ó, que é o gráfico de taxa de oxigênio. O eixo Y aumentou de acordo com o aumento da biomassa. Então, não. A alteração da densidade de peixe nesse viveiro afetará. Então, aqui não afetará, isso está errado, tá? Porque afetará o comportamento das curvas. As curvas de taxa de oxigênio refletem os processos de fermentação no ambiente aquático. A fermentação é um processo anóxido. A fermentação é um processo anóxido, não está relacionado com o oxigênio. A taxa fotossintética em biomassa moderada não é influenciada pela temperatura ao longo do dia. É influenciada pela temperatura, olha aqui, né? Você tem esse pico, então é influenciada pela temperatura. A produção de oxigênio no período da tarde é altamente influenciada pela taxa de luminosidade. Com certeza, porque quanto mais luz você tem, mais oxigênio você produz no processo de fotossíntese. Então, a fotossíntese é um processo que você tem a fotossíntese. Síntese é um processo que que depende da luz. Então, você vai ter, quanto mais luz, mais a taxa fotossintética, quanto mais fotossíntese, mais produção de oxigênio. Os líquens são seres formados pela associação mutualística entre dois tipos de seres e são importantes indicadores de qualidade ambiental. Essa associação se dá entre líquens, geralmente, alga e fungo, ou alga e bactéria. Geralmente, a gente vai ver alga com fungo, né? Só que, agora, muita gente está falando que a associação pode ser de alga com bactéria. Vamos ver o que a questão fala. É feita por protozoários heterotróficos e fungos, algas e bactérias autotróficas, bactérias autotróficas heterotróficas, algas clorofíceas e fungo. Alga que produz o que a gente chama de cianobactéria, tá bom? E fungo. Então, letra D, tá bom? Próximo, vamos para frente. Ao se estudar a evolução do sistema nervoso, evidenciam-se tendências morfofuncionais que auxiliam no entendimento dos processos evolutivos e que refletem a adaptação dos táxons aos ambientes. Sobre a evolução desse sistema, assinala a afirmativa incorreta. Os órgãos sensoriais complexos não são encontrados em vertebrados? Pô, aqui está erradão, galera. É encontrado. Essa é a resposta. Porque quando você, por exemplo, está falando de polvo, eu vou dar só um exemplo aqui, tá? Quando você está falando de polvo, coleguinha, polvo possui olhos, que é uma estrutura sensorial nossa, que é igual ao nosso, tá? Polvo é um invertebrado que possui olhos, iguais aos dos seres humanos. Sistemas ganglionares são mais comuns em filos invertebrados, isso está certo. Encordados, a interação do sistema nervoso com o endócrino atua com coordenação fisiológica. Sim, a gente tem o sistema nervoso controlando o sistema endócrino. Ao longo do processo evolutivo, observa-se uma tendência à cefalização. Com certeza, a cefalização começa principalmente em plateuminto, e aí continua. Observe o heredograma que representa uma doença genética em uma família. Aí você tem mulheres aqui afetadas, o homem não está afetado. Gerou um homem não afetado e aqui gerou uma mulher não afetada. Aí esse casal aqui teve uma filha que casou com um homem e a menina foi afetada. Aí está perguntando assim, sobre esse heredograma, assinale a afirmativa correta. A doença representada é recessiva e ligada ao cromossomo X. Galera, se fosse ligada ao cromossomo X, geralmente tem mais homem afetado do que mulher. E outra coisa,
Se ela é recessiva ligada ao X, essa mulher aqui é XDzinho, XDzinho, por exemplo. Esse homem é XDzão, Y. Para esse homem, o que ele pode passar é o Y. Essa mulher aqui só poderia passar o XDzinho. Então, esse menino teria que ser afetado, tá? Então, não pode ser ligado ao cromossomo X. São certamente heterozigotos o indivíduo 2,1, 2,2 e 3,1. Então, ele fala que esse indivíduo e esse aqui é heterozigoto. E por que eu falo que sim? Você só pode gerar um filho diferente de você se você tiver um gene que ele é escondido que vai passar para ele. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui passou o gene, ele era azão-azinho, passou o gene azinho para esse indivíduo que veio com esse azinho-azinho e agora esse daqui é azinho-azinho. Então, azinho-azinho, 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 azinho-azinho. Você tem como determinar todos os genótipos? Não, porque esse daqui você não vai, esse daqui você sabe que ele pode ser azão-azão ou azão-azinho. Esse aqui pode ser azão ou azão-azinho também, tá? Então, a gente não vai saber. Então, é a B. Todos os genótipos dos indivíduos são determinados? Não. A probabilidade do indivíduo 2,1 e 2,2 terem filho doente é de 50%? 2,1 e 2,2 são de duplo heterozigoto, desculpa, de um cruzamento de heterozigoto, você tem um azão-azão para 2 azão-azinho para 1 azinho-azinho. Então, a chance, na verdade, é de 25% e não de 50%. A chance é de 25%, tá? Então, presta atenção com isso, galera. Questões chatas de heredograma, que é por tentativa, beleza? Aqui, todos os genótipos é determinado? Não é possível determinar o genótipo do 1, 2, não é possível determinar o genótipo do 1, 2 e 1, 4. Não é ligado ao X. Não é ligada ao X, pois se fosse, vírgula, o menino 2, 1 deveria ser afetado, pois receberia o X com o gene recessivo da mãe. Próximo, galera. Questão 19. Em ervilhas, a presença do alelo azão ou do alelo bezão, ou a ausência de ambos, leva a planta a produzir flores brancas. Quando ambos estão presentes, flores são produzidas na cor púrpura. Isso é um caso de complementaridade gênica. Azão, bezão, você é púrpura, né? Você tem uma corzinha arroxeada, púrpura. Quando você é azão, traço, bezinho, bezinho, ou quando você é azinho, azinho, bezão, traço, ou quando você é azinho, azinho, bezinho, bezinho, você é branco, branco, branco e branco. A complementaridade gênica diz o seguinte, que um gene, para ele ter uma determinada manifestação, ele vai ter que estar associado com outro gene dominante. Aí está falando, qual é o resultado fenotípico esperado entre plantas duplo heterozigoto? Quando você pensa em duplo heterozigoto, Mendel já tinha feito o negócio e já deu uma proporção para a gente. 9, primeiro dominante, segundo dominante. 9, primeiro dominante, segundo dominante. 3, primeiro dominante, segundo recessivo. Então, isso daqui a gente aprende, a gente decora, né? Uma coisa da biologia que acaba sendo decorado. Se você quiser, é só você montar o cruzamento de azão, azinho com bezão, bezinho, azão, azinho com bezão, bezinho. Mas aqui, se você souber dessa proporção, 9, primeiro dominante, segundo dominante. 3, primeiro dominante, segundo recessivo. 3, primeiro recessivo, segundo dominante. E 1, primeiro recessivo, segundo recessivo. Então, a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Mas é 9 para 3 para 3 para 1, fenotipicamente falando? Não. É 9 púrpuras para 7 brancas. Então, é letra C. Isso é um caso de complementaridade de genes, tá? Bora para frente. Observe um fluxograma de transferência de matéria em um determinado ambiente. Esse 7 aqui não tem nada a ver. Em determinado ambiente, você tem um herbívoro, você tem o B que come herbívoro, você tem um herbívoro que come o D, então tá. Sobre esse fluxograma, assinale a afirmativa, que a gente chama de afirmativa incompleta. Letra A. A letra A pode ser representada por fungos saprófitos? Sim, porque a seta é de quem come para quem é comido. Pode ser um decompositor? Pode ser um decompositor, então tá certo.
A letra D representa um consumidor de primeira ou de segunda ordem. O D é de primeira ordem. Então, por exemplo, você tem aqui, a planta é comida pelo herbívoro, então o herbívoro é consumidor primário. E o herbívoro é consumido pelo D, consumidor secundário. Então, ele é só consumidor de segunda ordem, porque é a única cadeia que a gente consegue formar aqui. Tá? A seta vai de quem come para quem é comido. Então, é letra B. Em uma pastagem, a letra B pode representar uma gramínea? Pode, qualquer produtor, né? Qualquer planta é considerado um produtor. Esse diagrama pode representar um ambiente aquático? Pode, gente, é só ter uma planta aquática, uma alga e assim vai, né? Então, não muda muito. Entre as doenças que despertam atenção no início do século XXI, está uma patologia psíquica relacionada ao processo nutricional que acomete principalmente mulheres e adolescentes que se caracterizam por baixo IMC, jejum excessivo, repulsa a ingerir alimentos e visão distorcida do corpo. Elas olham no espelho e se vê muito gorda, e elas são um palito. Isso é um caso de anorexia. O que é caxiocó? Caxiocó é uma dieta deficiente de proteína albumina, tá? Então, é deficiente de albumina. O que é bulimia? Na bulimia, você come compulsivamente e posteriormente provoca o vômito, tá? É diferente da anorexia. A anorexia você nem come, você para de comer e ainda se vê muito gorda. Marasmo é só uma só não, né? Mas é uma subnutrição. Marasmo é quando você não se nutre direito, então é uma subnutrição. Próximo, analise o seguinte texto. Por se tratar de um tecido altamente diferenciado, suas estruturas celulares recebem nomes específicos. Por exemplo, a membrana plasmática, sarcolema. Sarcoplasma, citoplasma. Retículo sarcoplasmático é o nome do retículo citoplasmático, é o retículo endoplasmático liso. Isso é característica de tecido muscular, tá bom? Isso você tem que decorar, é uma questão de decoreba mesmo. Tecido muscular, as células são chamadas de miócitos, tá? E aí eles estão relacionados com o processo, uma célula tão diferente que toda a estrutura dela tem um nome diferente. Vamos para frente. O cão doméstico, canis familiares, é uma espécie animal mais comum como pet e estima-se que existam mais de 400 raças que foram criadas ou aprimoradas para diversos fins. Gente, eu sou contra a manipulação genética. Você pegou os cachorrinhos, o cachorrinho foi resultado de seleção artificial, vamos cruzar isso com esse, ver o que dá. Vamos melhorar, vamos cruzar, vamos melhorar. Foram cruzando até chegar no que a gente tem. A gente tem cão para diversos fins. Caça, segurança, pastoreio ou companhia. Minha amiga tem 2 Border Collies, que são cachorros que protegem o rebanho. Eu tenho um Yorkshire, que é um cão como se fosse um caçador. Terrier é cão de caça. Aí, minha amiga criava galinha, e ela tinha um hotelzinho de cachorro, eu deixei meu cachorro lá com ela. Resultado da história, ela soltou o meu cachorro pensando que esqueceu que o cachorro, ele era um cachorro de caça assim, né, gente? Não sai para caçar, mas ele ataca as galinhas. E aí ela falou que ficou correndo atrás do meu Yorkshire, porque os cachorros dela, que é gigantão, não comiam as galinhas, e o meu lá estava assustando as galinhas. Olha que porqueira, né? Qual é a explicação biológica para o surgimento de muitas raças de cão? Acabei de falar para vocês. Resultado de seleção artificial. Isso já foi tema de uma prova anterior deles. Na verdade, eles perguntavam qual era o tipo de coisa que pode surgir por seleção artificial. Uma coisa que é seleção artificial em planta, que eu fiquei assim, quando eu descobri, couve-flor, brócolis, mostarda, couve-ábano, acho que é o nome. Tudo isso vem de uma mesma planta, só que um é o estímulo do receptáculo floral, o outro é uma planta que não teve partenogênese. Então, eles foram mexendo na mesma planta e cada pedaço da planta eles foram estimulando e foi dando origem a várias coisas. Eu acho isso muito bacana, né? Então, quando você está comendo couve-flor, brócolis, couve-ábano, mostarda, você está comendo sempre a mesma planta, só que pedaços diferentes que foi estimulado para se desenvolver diferente. Tudo resultado de seleção artificial. Eu acho isso muito maneiro. Relaciona a coluna 2 com a coluna 1, associando tecido vegetal e estrutura de encontrado. Endosperma, galera, vamos lá colocar os nomes para depois a gente associar. Endosperma é tecido energético, tecido de nutrição do embrião dentro da semente. Então, tecido de nutrição do embrião dentro da semente. Meristema é o tecido jovem.
que pode originar qualquer outro tecido da planta. Se fosse a gente, seria nossos blastômeros, tá? Então, qualquer tecido da planta, onde você tira a célula tronco totipotente. Núcleo espermático, ele é o gameta masculino da planta. E o pericarpo é um fruto. Fruto a gente chama de pericarpo. Então, vamos lá. Assinale a sequência correta. Palmito é tronco. Tronco cresce em espessura. Então, 2. Palmito é 2. 2, tá? Outra coisa, goiaba é um fruto. Então, goiaba é 4. 4. Feijão é semente. Então, feijão é o endosperma. Por isso que comer muita semente engorda, galera, porque você está comendo substância nutritiva e o embrião lá dentro. Grão de pólen contém a célula geradora que no futuro vai originar o núcleo espermático. Então, 3. Letra A. Letra A. Última questão, bora lá. Leia a seguir um texto sobre o pinhão. Entre os meses de maio e agosto, com a chegada do frio e as festas juninas, é tradicional o consumo do pinhão no Paraná. Gente, é uma delícia cozido. Por isso, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Instituto Ambiental do Paraná estão orientando a população para a colheita correta e o consumo consciente. De acordo com a portaria 054/2008 do IAP, a colheita do pinhão está permitida desde o dia 15 de abril e segue até o final do mês de julho. Qual a estrutura vegetal corresponde à iguaria? Pinhão, ele é gimnosperma, ele é semente de gimnosperma. Gimnosperma. Ai, Jesus. Olha, eu sempre escrevo errado. Que raiva. Gimnosperma, tá? A pinha é o estróbilo da gimnosperma. Gimnosperma não tem fruto. Então, não tem flor e não tem fruto. Pode ser pseudofruto? Não. Se não tem fruto, é a semente? Sim. É um fruto seco? Gente, fruto é caracter... você não podia saber, mas se você soubesse que é gimnosperma, tem que lembrar que angiosperma que tem fruto. Então, pseudofruto não podia ser, porque fruto é angiosperma. Fruto seco, angiosperma. Flor e fruto, característica de angiosperma, só não sobra semente. E com isso, nós terminamos a correção dessa prova de 2019/1. Bora para a prova de 2019/2. Beijo, galera. Espero vocês. Até a próxima prova.